o que no começo do reinado do rei Jorge nós tivemos de problema e, por sorte, um grande político resolveu essa questão. O Tratado de Berlim e essa lenda aí da Rumélia Oriental que foi criada pelas grandes potências, e a nova das inúmeras rebeliões cretenses ali desde a Revolução de 21, né? A nova rebelião cretense de 78 e agora a mão intervencionista da Grã-Bretanha de novo atrapalhando o esforço, né, da ilha tentando partir para a unificação junto ao reinado da Grécia. Bom, o rei Jorge, ele, só fazendo uma pequena revisão nessa e na próxima, eu quero só alertar, ele tentou a todo custo evitar todos os erros que ocorreram no reinado do rei Otto. O primeiro deles foi dizer que ele não governava para a Grécia, ele governava para os gregos. Mas absolutamente tudo que mostrava, que evidenciava que ele era da Grécia, ele tirava. Na moeda aqui você pode ver Georgos, o Protos, né, Vassileuton, Elinon, era sempre assim, era dos gregos. E por que isso era característico desse? Vocês vão ver que ele deu condições na política, na economia, realmente em que o país olhasse para dentro e para fora, embora em quase todo o governo dele, o país se preocupasse e gerasse resultados de forma pacifista para dentro. Enquanto os Balcãs, as regiões de fora, estavam num completo caos, a Grécia, ela se estruturava de alguma forma e se organizava por conta da monarquia do rei Jorge. Você sabe que esse título de Vassilevson Elino, rei dos gregos, até o último rei é assim. Eu sei que até o último rei é assim. E você sabe o porquê, o sentido disso? Por conta da Meralivé, né? Eles Por causa da diáspora. Né? Exatamente. Ele não era rei da Grécia, era rei dos gregos. Rei dos gregos, exato. Né? Ele quis criar um simbolismo, né, para evitar os erros que o Otto cometeu no passado. Bom, é a única página que eu estou trazendo da apresentação de ontem, porque é importante a gente rever uma questão, não? Logo que ele entrou, ele foi alertado a respeito de que ele tinha que trabalhar de forma constitucional. Então, como os gregos queriam mudar a constituição de Otto à época e corrigir os problemas que existiam, né? O principal deles era abolir o Senado, porque aquilo é uma corrupção enorme que existia, né? Eu só estou apresentando um reforço aqui de que os princípios da soberania popular estavam vigentes em cima de instituir um único órgão legislativo, e o outro ponto era a questão da Assembleia escolher o sistema de uma única Câmara, né? Ou seja, instituir o Parlamento, o Vuli, com um mandato de 4 anos, o anterior era de 3, não é? Vocês lembram que no reinado de Otto, essa Câmara não parava quieta, não só porque eram representantes, eram políticos sêniores acima dos 80 anos, né? Então se não morriam logo que entravam, era uma questão de que não satisfaziam a outra parte e tinham que sair ou serem trocados, não? E principalmente por conta do Senado, foi abolido o Senado. Então repara bem, o Jorge, ele entrou praticamente um ano após, ele pôde trabalhar em cima da Constituição. O problema é que nos primeiros 10 anos ele não parou sossegado, ele teve 21 sucessivos governos, não é? Quando eu falo governos, é claro, a Constituição era parlamentarista, então você tinha que trabalhar com a indicação do primeiro-ministro, não? Então você teve 21 trocas de primeiro-ministro em um ano. E o primeiro-ministro que durou mais foi ao longo aí de 1 ano e meio. O problema é que essa Constituição de 64, ela na prática não conseguiu instituir o regime parlamentarista, não é? Até o momento em que esse seria o marco indiscurso,
Jorges, influenciado por um dos maiores políticos que a Grécia teve na época, ou seja, ele praticamente, depois do Mavrocordatos, né, ele que aparece muito mais na imagem, ele conseguiu assegurar o direito de governar somente para aqueles políticos que tivessem a expressa confiança em maioria dos representantes da nação. O que era esse problema aí? A gente vai explicar isso um pouco mais tarde, mas já era um visto efetivamente na Europa e até mesmo dos monarcas, não é? De que o primeiro-ministro, que é a figura associada, não só de confiança, ele tivesse de eleger, ele tivesse de indicar. Então, ele insistia em colocar, veja bem, 21 sucessivos, não é? Ou ele colocava novo, ou ele trocava. E isso quase tudo era dedo do rei. Esse Tricúpio, uma pessoa bastante, ele já vinha de uma família, o pai também já era parlamentar no passado, do reinado antigo, e ele, através de uma situação, apresenta esse problema que o próprio Jorges acaba corrigindo. O ponto também era que essa nova Constituição, ela deu um novo brilho, ela deu uma nova cara para a Grécia. E vocês estão lembrados que no reinado de Otto praticamente eram 3 partidos que comandavam: o francês, o inglês e o russo. E eles que dominavam a governança através de quê? Clientelismo e patronagem. Né? Era praticamente a primeira voz a ser ouvida no parlamento, no senado grego, eram as vozes de um parlamentar que representava os interesses dessas grandes potências. Eu vou falar um pouco do Karilaos Tricúpios antes de nós entrarmos, né, porque é interessante. Ele tem uma vida totalmente lastreada, baseada na política. É claro, ele se diplomou em Direito em Paris, né, ele retornou a Atenas em 64, já logo no começo do reinado de Jorges. Ele foi representante grego nas negociações que levaram, ou melhor, que trouxeram a unificação aí às Ilhas Jônicas à Grécia. Em 65 ele foi eleito como parlamentar, não é? E ele ocupou brevemente aí o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros em 67. Na época do primeiro governo, que quem tinha experiência era, e foi várias vezes eleito o primeiro-ministro, era o Commodorus, né? Dentro até do período da revolta cretense, onde ele apoiou demais essa revolta. Nós vimos isso da vez passada. O Tricúpios, ele tinha uma personalidade diferente política. Ele considerava que a única maneira de resolver o grande problema que aqueles anos turbulentos estavam em volta da Grécia, né, trazendo de problemas, era através do entendimento das populações cristãs da região. Ele queria conversar com esses representantes das populações. E a primeira que ele viu efetivamente voz foi a Sérvia. Vocês lembram que na época da pré-revolução, praticamente também o primeiro aliado da Efiniquia e Eteria acabou sendo os sérvios, né? Então, da mesma forma também, quando a Sérvia aqui de novo pleiteou a independência, ele conseguiu se aproximar dela e ele conseguiu fazer, junto até também de grande interesse por parte da Sérvia, a assinatura do Tratado de Voslau, né? Na cidade eles assinaram isso aí, em 67. Repara bem, 67, bem antes de estourar a revolta nos Balcãs, né? Que previa a divisão dos territórios otomanos. Então, repara, a questão sempre estava centrada para onde é que os helenos estão situados, não é? E ele percebia que o ponto mesmo de encontro era onde tinha nos Balcãs a grande presença eslava. Ele foi ministro dos Negócios Estrangeiros, então teve facilidade, né? Na época do governo do Canários, então ele teve facilidade de tratar isso. Bom, tem uma questão aí a ser comentada, porque um dos primeiros partidos, além dos partidos, eu diria assim, das grandes potências,
foi esse partido nacionalista. Ele foi fundado logo em 1865, não por Alexandros Komnenos, e ele chegou a se dissolver em 1913, mas quase todos os partidos se dissolveram nessa época aí, um pouco antes do início da Guerra dos Balcãs. E esse partido, ele tinha uma característica ideológica. Foi praticamente através desse partido em que Trikúpis começou a ter notoriedade dentro da monarquia de Geórgios, né? Essa ideologia, ela tinha um forte enraizamento, não monárquico, conservador. Por que conservador? Porque ele acabou trazendo a maioria dos seus partidários do partido russo. Vocês vão notar esses partidos que estavam coligados com as monarquias, as grandes potências já perdiam força, não tinham mais sentido nessa nova Constituição, e lá para frente ele vai ser antivenizelista, né? E tinha uma ideologia, uma posição voltada à direita, ok? O Trikúpis, então, logo depois, ele funda o Partido Nacionalista, não antes dele formar um partido anterior a esse. A gente vai ver essa consequência. E já a ideologia dele era de partido liberal. Ele se baseava no liberalismo, na modernização e principalmente na ocidentalização do reino da Grécia. Ele enxergava que, pequeno como o reino da Grécia era, ele tinha condições de crescer principalmente olhando para o seu desenvolvimento econômico, e era isso que ele enxergava nas grandes potências, o que elas faziam do lado ocidental, e tinha uma orientação centrista, né, de centro. O Trikúpis, em 72, ele tinha criado antes o seu próprio partido, ele foi chamado de quinto partido, acho que foi o quinto partido a ser criado, né? Em uma agenda totalmente reformista. Não? Em 74, aí começa a questão onde ele ajuda o Geórgios I. Ele publicou um manifesto em 74, num diário, num grande diário de Atenas, Leucoqueri, né? Intitulado Quem é o Culpado. Ele queria resolver o problema de tanto o primeiro-ministro ter que sair sendo trocado, né, da situação. Ele publicou um manifesto nomeando o rei como culpado da situação. Ou seja, como jornal, ele pôde abrir os olhos não só de políticos, mas efetivamente da sociedade, não do que acontecia e por que era tão complicado gerir essa política monárquica constitucionalista que não ia por um viés mais parlamentar. Ele escreveu que a instabilidade política que caracterizava a vida pública se devia ao privilégio da coroa, ou seja, do rei, quanto à nomeação e destituição dos governos. O único que decidia isso era o rei, né? O parlamento só ficava vendo a troca em função da satisfação real. E esse privilégio ele derivou mesmo da Constituição de 64, né? Quer dizer, ela não era boa para poder suportar isso, para poder tratar isso. E ela criou governos minoritários, fracos, baseados exclusivamente no favor real. Isto também acabou gerando vários partidos, não é? O fato é que o artigo colocou ele brevemente na cadeia, o rei não gostou, ele perguntou como assim não um político falava mal do rei, da autoridade efetivamente monárquica do país, mas o fato é que isso abriu os olhos da sociedade, né? Ele sai rápido da cadeia e um ano depois, mesmo em 75, ele conseguiu atrair para ele vários pomas, várias partes dentro do parlamento que o indicavam para ser primeiro-ministro, e o rei não teve outra alternativa do que nomear o primeiro-ministro, não é? A partir daí, então, ele notou a necessidade de formatar um partido mais abrangente. Bom, em 75, implementou logo um programa de reforma arrojada, e ele fixa uma coisa extremamente importante, que era o princípio declarado, né, através do rei. Era isso que para ele faltava na Constituição, para que o parlamento passasse a indicar e eleger o primeiro-ministro e não o rei.
prepara as primeiras eleições ali em agosto de 75 e a primeira casa totalmente organizada sob o comando dele, o rei fez questão de chegar lá e falar exatamente o que ele tinha falado, o que deveria ser feito, não é? Como correção. Então ele o próprio rei proclamou o princípio declarado, e a partir daí a história política grega comenta que naquele dia a história parlamentar da Grécia moderna começou. Então esse é um marco extremamente importante para a Grécia, graças a um político de visão que corrigiu a tempo uma certa situação na época em que o rei, o novo monarca, não conseguia tratar. Bom, a partir daí eu pulo direto, nós temos muita coisa para tratar hoje, e aí eu pulo direto para o que vinha acontecendo nos Balcãs, ou seja, fora das fronteiras do pequeno reinado na Grécia. Repara bem, em 75 já, e por coincidência em cima da área de influência do Império Austro-Húngaro, tivemos sérvios étnicos dentro de um território de influência austríaca, né, em Herzegovina, começaram com uma grande rebelião que não parou e que os turcos não conseguiram segurar. E ela se espalhou também para cima, aquela ponta ali onde fica a Bósnia, né, de hoje. Isso seguiu por um bom tempo. Isso foi bastante sangrento, bastante complicado. Os turcos não conseguiram reprimir isso, mesmo tendo um contingente enorme situado nessa região norte aí dos Balcãs, né? A seguir, em 76, a outra figura na Bulgária, o comitê rebelde também húngaro, ele tem a audácia de atacar o quartel-general ali da polícia otomana que instituía a ordem dentro da região dos Balcãs. E ela se espalhou também por vários pontos, iniciando a revolta. O fato é que, na Bulgária, isso não teve muita duração. Eles foram eliminados com muito sangue e muita morte. Tem um fato até histórico que, enquanto os sérvios, os bósnios, os croatas, eles ficaram um bom tempo fazendo um tumulto na região da fronteira com a Áustria, a comunidade internacional e principalmente a Sérvia não queria dar atenção a isso. Mas depois que jornais divulgaram o que aconteceu na Bulgária, toda a atenção das grandes potências passou, a partir de 76, se voltar para essa região. Bom, e logo, em 76, por conta do que aconteceu na Bulgária, a Sérvia também, que era uma entidade autônoma à época, né, frente ao Império Otomano, resolve, junto com Montenegro, declarar guerra ao Império Otomano. Okay? E aí começam efetivamente os grandes problemas dos otomanos. O fato é que nessa área central, onde você vê o azul mais claro ali, é onde você vê as grandes batalhas contra os otomanos, os sérvios não conseguiram segurar, e os russos, como tinham um grande interesse nessa região, eles passaram a fazer uma movimentação no Império Russo do exército, alegando para as grandes potências e principalmente ameaçando a Turquia de que iam entrar nos Balcãs, okay? Para poder pacificar a situação. Bom, evidentemente, todas as potências sabiam que os russos não tinham interesse de pacificar, o que eles queriam era o acesso para o mar Egeu, né? Não conseguiam fazer isso através de Constantinopla, então já é a segunda vez que eles vinham tentando cruzar toda a Bulgária para poder chegar na Macedônia e ter o acesso através do litoral, onde tinha grande presença grega, né? As negociações que eles acabaram travando com esse ultimato levaram tempo porque as grandes potências se envolveram. Antes de discutir o que aconteceu, é interessante ver um outro lado que acontecia também. Em 8 de julho de 76,
numa cidade da Boêmia, a Rússia, ou seja, os representantes da Rússia, do Império Austro-Húngaro e também da Alemanha, eles se reuniram para discutir a fatal queda dos Balcãs. Ou seja, eles já previam, essas nações já tinham a previsão ou planejamento de que os Balcãs tinham que sair da mão dos otomanos. Então, às escondidas, sem nunca terem revelado um tratado, eles acabaram fazendo o acordo Reichstag, né? Essa cidade já mudou de nome, inclusive, mas o acordo ficou com o nome da cidade de Boêmia. E eles definiram o seguinte, ou seja, acima do fato de que eles queriam separar os cristãos do problema muçulmano, né, e garantir um grau de independência deles dentro da região dos Balcãs, a Áustria, ela aceitava que a Rússia expandisse na Bessarábia e no Cáucaso. O Cáucaso é aquela questão que explodiu o ponto armênio, né, ali na Geórgia, né? Ou seja, os russos queriam muito tirar aquela região do Império Otomano, e a Áustria tinha interesse em ficar com a Bósnia e a Croácia, e a Rússia permitiria que isso acontecesse. Então esse acordo, ele não só existiu, como vocês vão ver no desdobramento, eles se ajudavam nos acordos que tinham a seguir para poder viabilizar isso. A Áustria assegurava aos russos que ficaria fora da guerra o Império Otomano, ou seja, não atrapalharia, e isso aí significaria, não é, que eles dividiriam os Balcãs numa situação aí de vitória russa frente ao Império Otomano. Eu peguei dentro de várias situações que aconteciam. Repara que o Império, a Grã-Bretanha, ela estava fora dessa brincadeira à época. E exatamente nesse período, um jornal que era assim um jornal mais de humor, ele não parava de refletir essa situação que acontecia nos Balcãs, embora fosse muito trágica essa confusão. Eu peguei essa charge onde ele mostra ali, aquele número é a divisa das possessões, né, da vassalagem otomana. Aquele gordinho ali com rifle é um soldado otomano tomando conta das fronteiras, não é? E esses cães ali, cada um é a Bósnia, é a Bulgária, é a Sérvia, né, sendo segurados pela Rússia, e o soldado, o guarda alemão do outro lado, dizendo para o russo ter cautela para não brincar com fogo e para não ficar provocando, certo? O que está acontecendo ali, o que ele chamou de cães de guerra, né, onde a Rússia retira os países dos Balcãs de atacar a Turquia, né? O problema é que em julho a guerra seria declarada realmente pela própria Rússia. Bom, nessa questão, em 76, antes da Rússia atacar, e no ultimato que ela havia dado, é claro que a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália, as grandes potências na época se reuniam em Constantinopla para poder discutir esse assunto com a porta, não com o sultão. E eles chegaram a um acordo sobre não só um projeto dos decretos, das reformas otomanas em cima da população cristã, né, principalmente no que vinha acontecendo naquela região que tinha conflito, não é? E nos territórios onde tinha a maioria da população búlgara. É só a foto dos delegados ali que foram, né, para Constantinopla. E o resultado disso, ou seja, essa primeira conferência, plotou essas linhas, digamos assim, de proteção por decretos. Repara bem, coisa muito interessante agora de ver. Isso nunca aconteceu, perfeito, pessoal? Mas foi o que o Tratado de Constantinopla havia determinado. O que ele dizia, né? Que
aquelas regiões que não tinham autonomia, a gente podia até dizer que a Sérvia, principalmente, não é? E um pouco da România, eles tinham uma semi-autonomia por questão de imposto e de eleição dos seus governantes, não? Mas eram totalmente dependentes do Império Otomano. Aqui eles propunham uma maior autonomia, a Romênia e a Sérvia, e uma semi-autonomia à Bulgária. Agora, repara bem, a ameaça dos russos era tão grande que a proporção do tamanho do novo país, da Bulgária, que ia se formar, ameaçava as outras potências, não? Acoplado efetivamente ao plano dos russos de se estenderem até o mar Egeu. Bom, o que aconteceu? Os turcos aceitaram? Não, eles rejeitaram o acordo. Imediatamente, quando os turcos rejeitam o acordo, os russos abandonaram qualquer tipo de conversa com as grandes potências e partiram efetivamente para o deslocamento de tropas, não é? Só que tem uma questão interessante aí. Quando o Império Otomano rejeita o acordo, a Turquia ficou privada do apoio das grandes potências. Foram elas que propuseram o acordo, correto? Lembra, isso nada mais é do que uma repetição muito mais profunda do que aconteceu na Guerra da Crimeia, não é? A Rússia o Império Otomano só se livrou da ocupação russa a partir da Crimeia, eles também entravam pela Bulgária, porque a Grã-Bretanha e a França entraram do lado otomano estamos falando de 55, 56. Agora a Turquia assumiu tudo sozinha, né? Bom, como consequência, a Rússia pede, a Romênia cede e permite que quase 200 mil homens de uma só vez atravessem o território semi-autônomo da Romênia e passem a se posicionar em defesa dos povos eslavos, não é para o sul. Em um mês, as tropas já haviam atravessado toda a Romênia e abriram duas frentes de ocupação dos Balcãs, né, conforme você pode ver aí pela mancha amarela. Dá uma olhada embaixo no que está em branco, o tamanho do que era o reino da Grécia frente ao que estava acontecendo lá em cima. Não? É aqui que eu entro comentando um pouco da questão do parlamento grego e do que o Geórgios, da política que ele travava nesse período. Repara bem, não faltou convite da Rússia, dos sérvios, aos gregos, ao rei, deles se juntarem nessa festa aí, deles subirem, cercarem, não é? E por conta, talvez até do preparo desse parlamento, eles adotaram situações bastante pacifistas aí, né? Por um lado, existiu até um caso em que eles foram até dar um certo apoio ao sultão. Apoio no sentido de que eles estavam preocupados com uma outra situação, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Né? Eles tinham alguma condição financeira para entrar numa guerra? A questão não é financeira, embora a Grécia nesse período sempre estivesse quebrada. A questão não era essa. A questão era a forte ideologia social e política existente no reinado de proteger o Heleno, ou seja, o que era a consolidação da necessidade do grego fora do reino da Grécia, não é? A gente vai entender agora e até amarrar com um mapa da distribuição étnica em volta dos Balcãs, né? A gente vai entender isso melhor. Em poucos meses, ou seja, as batalhas, né, fortes batalhas se travam e foram fortes mesmo, isso não foi ocupação, as grandes batalhas se travam
praticamente juntando o exército sérvio, montenegrino, romeno e russo, você chega a 500 mil de soldados armados cercando as tropas russas que tinham nos Balcãs, não é? As turcas. Otomanos, não é? Bom, o fato é que essa movimentação que à época as grandes potências chamavam de esforço pan-eslavista, porque nada mais é do que o ideal czarista vendido para esses cristãos que tinham na sua composição étnica, na maioria, o sangue eslavo, era a ideia de uma única religião e uma identificação étnica, poder lutar por um mesmo ideal, certo? Debaixo, digamos assim, da proteção russa. As grandes potências perceberam a ameaça que isso era não só para o Império Otomano, mas principalmente para a Europa. Quer dizer, o que estava se formando aqui, isso era alguma coisa, essa mobilização ela não foi pequena e repara bem, quando as grandes potências resolveram intervir, ocorreu a virada do ano de 77 para 78, a Rússia praticamente já estava em cima de Constantinopla, não é? Nessa situação. E sob forte pressão diplomática, os aliados, elas resolveram aceitar o armistício para discutir junto ao Império Otomano agora como resolver essa questão. Bom, o problema é o seguinte, é que alguns meses passados, o que aconteceu aí foi uma carnificina, não? Eu vou mostrar depois um pouco. Essa região onde você vê o amarelo era a região onde no passado nós tínhamos visto que existia grande predomínio de muçulmanos por conta de tropas estacionadas ali para poder evitar uma segunda invasão russa, e isso não adiantou. Os russos aceitaram o armistício, mas não pediram para as tropas pararem. Elas chegaram praticamente até uma cidade muito perto de Istambul, uma cidade de muita presença até de gregos, né? Ágios Stefanos, que no latim é chamada de São Estevão, onde lá acabou sendo feito a reunião das grandes potências e gerado um tratado que foi dado o nome da própria cidade, não o Tratado de São Estevão, em 3 de março de 88, né, de 1878. Esse tratado, ele buscou, aliás, por imposição agora da Rússia, porque ela é que tinha efetivamente já a plenitude do resultado, não? Ela definiu, ela impôs que se reconhecesse agora a independência da Romênia, da Sérvia, de Montenegro e uma autonomia da Bulgária, não é? Agora, por que uma autonomia da Bulgária? É claro, existiam várias situações que inviabilizavam o aceite das grandes potências para que desse uma independência à Bulgária. A primeira era a forte presença de muçulmanos na Bulgária. Segundo, é que a Bulgária ficou grande, então aquilo tinha que ser tratado de uma outra forma. Se chegou até uma condição de se ceder a autonomia, embora o tratado era muito delicado de você discutir uma redução do tamanho do que seria a Bulgária, não é? Essa questão ia 4 meses depois ser tratada com mais calma no Tratado de Berlim. Eu aqui nesse mapa, eu queria mostrar só a confusão que foi nos Balcãs, não é? O volume. Repara bem, eu vou comparar essa imagem com uma outra imagem que nós chegamos a ver na aula passada, de onde existia a presença de tropas estacionadas muçulmanas e como aconteceu esse conflito. Então, aquela fronteira entre Sérvia, Romênia e Bulgária,
Ali sim houve uma grande carnificina, houve um grande choque. Eu acho que foram um total de 24 batalhas, não é? Em pouquíssimos meses, né? Ou seja, isso aí praticamente durou 6 meses. Se gerou 24 grandes batalhas. Em combate foram 30 mil otomanos mortos, não é? E decorrente do resultado do combate foram 90 mil, ou seja, 120 mil muçulmanos aí só nesse período em que houve a ocupação russa, né? Isso é que deixava as grandes potências preocupadas com o desdobramento dessa ocupação. Bom, em se tratando do Tratado de San Stefano, o que aconteceu foi o seguinte: Grécia, Romênia, Sérvia não foram convidadas para esse tratado, não, e estava se falando do território ali onde existia etnicamente búlgaros, gregos e sérvios, né? Então outros decidiram essa situação por eles. Isso foi uma das motivações o porquê o Tratado de São Estevão foi reeditado no Tratado de Berlim, ok? E o que eram as reivindicações? Era simples. A Sérvia disse: olha, eu quero a Macedônia, eu não quero o norte da... Mas ao longo, depois que o Império Austro-Húngaro, que tinha grande influência na Sérvia, ouviu isso, a pressão política e de poder da Áustria acabou fazendo com que a Sérvia dirigisse e mudasse seu pensamento para aspirar realmente uma expansão da Macedônia, sim, mas da Macedônia do Nordeste, né? E não do Sul. Indo mais às terras búlgaras. Veja bem o que foi agora a tendência política, né? Eles não queriam muita expansão russa. Expansão russa significava expansão da Bulgária. Então eles viabilizaram a necessidade sérvia que eles se movessem, que movessem as reivindicações para dentro do que foi a linha limítrofe da Bulgária dentro do Tratado de São Estevão, né? E o que a Sérvia queria mesmo era a cidade onde tinha grande predominância de sérvios, né? Que eram mais ao sul ali, nessas cidades velhas, né? Bom, isso é nome certo, eu não sei pronunciar isso. Romênia. O monarca não entendeu nada, né? Ele disse: espera aí, eu estou sendo obrigado nesse tratado a entregar Bessarábia, onde é o sul da Moldávia e está cheio de romeno, e eu tenho que entregar isso para a Rússia, e a Rússia vai trocar a Bessarábia por esse negócio chamado Dobruja, que só tem muçulmano, turco e búlgaro, né? Que história é essa, não? Mas efetivamente o russo, ele tinha grande interesse na Bessarabia por questões portuárias, né, pela região estratégica ali, e essa região Dobruja estava totalmente colonizada como se fosse otomana. E a Grécia, na época com muita diplomacia, ela mostra a sua insatisfação territorial sobre a inclusão da Macedônia e da Trácia no Estado búlgaro. Repare bem, isto foi o oficial. Só que no paralelo você tinha Creta. Creta estourava outra rebelião e Creta de novo pedia a Enócis, né? Junto à Grécia. Então, por um lado, oficialmente, a Grécia divulgava de maneira pública para as grandes potências que eu estou interessado na minha Megali Ivera, né, onde estão os gregos, e tentava resolver a questão de Creta de forma interna. Bom, aí vem o Tratado de Berlim e a necessidade também, depois de cair a ficha das grandes potências, né, era especialmente que eles pudessem corrigir uma situação que eles não conseguiram negociar com a onipotente Rússia no Tratado de São Estevão, que foram as fronteiras da Bulgária, ok?
e pediram para revisar essa questão desse tratado. A maior mudança, então, por conta disso, e a solução que eles encontraram foi dividir a Bulgária através de acordos, não é, em 3 grandes regiões. A região do norte, onde tinha realmente muito búlgaro, se tornaria um principado. A região central, que eles chamaram de Rumélia Oriental, porque vinha sendo Rumélia mais por conta dos clamores otomanos, aquela região toda, desde a época de Mehmet, né, eles chamam de Romei, né, que era o sultanato de Rum, e tomou esse nome Rumélia porque era esse o nome que os otomanos colocavam na mesa na discussão. E eles quebraram essa região entre uma terceira região, que era a região macedônica, que fazia fronteira e tinha também presenças de etnia grega. Se você olhar pelo mapa, como efetivamente, digamos assim, isso ficou, à esquerda você tem o Tratado de São Estevão, né? À direita você tem o Tratado de Berlim. Então repara bem, o que era a Bulgária em verde escuro e como ficou a Bulgária, aquele pedaço no sul da Bulgária, ele era separado do Principado Búlgaro. A parte de baixo é o que eles chamam de Rumélia, que não era dependente do Principado Búlgaro. Está na mesma cor porque mais tarde a Rússia consegue forçar a união dos dois, não é? E repara a quantidade de território que os otomanos conseguiram reaver a partir do Tratado de Berlim. É claro, como eles conseguiram reaver isso? Cedendo em outras questões. Cedendo em uma questão que estava muito mais relacionada a uma necessidade universal. Era a questão de extensão dos direitos dos cristãos. Vocês estão lembrados ali dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII? Praticamente essa população cristã, ela foi logo que colocada na divisão administrativa como Miller, eles passaram a ser cidadãos de segunda classe. Então, que as grandes potências forçavam o Império Otomano desde o tratado da Guerra da Crimeia, era que se acabasse com isso, e eles não conseguiram. Então, isso foi o ultimato realmente para que o Império Otomano aceitou energizar e elevar a um grau, e não só equalizar, mas principalmente nas regiões onde tivesse mais cristão do que muçulmano, que ele desse mais privilégio aos cristãos, né? Então ele acabou aceitando, e a divisão do Tratado de Berlim ficou daquela forma. Olhando de uma forma mais detalhada agora, envolvendo as cidades, no Tratado de Berlim, as alterações criaram esse mapa. Repara bem, a Bulgária cedeu para atender à vontade sérvia, não tudo que a Sérvia pedia, mas um pedaço da Macedônia do Norte para a Sérvia. Perfeito? E grande parte da Macedônia ficou com os turcos ainda. A Rumélia ficou como um território semi-autônomo, totalmente dependente do Império Otomano, e essa parte em amarelo voltou a pertencer ao Império Otomano, ok? Desde que legislações mudassem nesse território, não é? Para evidentemente impedir novas revoltas, né? Que elas passassem a surgir. E o grande business lá em cima, os romenos, não é? Os romenos ganharam, tá vendo lá em cima uma seta indicando a România, né? Ganharam aquele pedacinho ali que os romanos não queriam. Compara com aquele mapa etnográfico que
que aquele tal de Guilherme, né, Legiano, Tá certo, lá em cima tem na data, né? É 1861, né? Perdão, Volta. É 1800. É 1800, né? Na próxima. eu não entendi. Próximo slide. Não, a semana passada é Ah, ok, 1800, isso foi sim. erro meu. Isso é erro O meu. ano passado, a semana passada Não corrigi isso. Tá bom, tá. Já me alertaram, eu mereço agora uma nota baixa. Tirar uma Me alertaram já estrelinha. da vez passada Tirar uma isso, estrelinha. tem que corrigir. Mas é A metade, 1861. la posa da estrelinha, não uma estrelinha inteira. Ele fez isso em 1861, antes dessa guerra, e isso foi um trabalho encomendado. Eu não entrei a fundo do porquê ele recebeu, ele gastou mais de uma década fazendo isso. Ele viajou por todas essas regiões, e ele fez um trabalho etnográfico dessas regiões para poder mapear. Primeiro, é claro, era difícil você caracterizar o que era etnia, não é? O trabalho dele não é tão simples assim, porque essas regiões, principalmente do oeste dos Balcãs, é um pouco confuso. Então, como ele não teve tempo de averiguar, eles estão pintando tudo de amarelo. Isso aí é muito mais confuso do que esse amarelo que está. Mas ele arranjou uma forma de associar ou fazer esse trabalho em função da maior presença de língua oficial que existia nessa região, ok? Então, como nessa parte amarela você tinha presença de língua arvanitsa, né? Na parte azul escura, onde você tinha o grego falado, a parte vermelha, onde efetivamente você tem influência turca. Olha que coisa interessantíssima. O nordeste da Bulgária é de uma mancha vermelha muito densa. E ele mapeou isso em 61, ok? E esta mancha, efetivamente, era trabalho das últimas décadas. Mobilização e a necessidade de colonização dessa região, principalmente através do estacionamento de tropas, digamos assim, constantes, para que você pudesse parar de vez com a ameaça russa, que sempre existiu na discussão diplomática ali com o Império Russo. Não? E aí você começa a entender por que aquele pedaço mais acima a Rússia queria entregar para a Romênia. Né? O interesse dela era ter um Estado, era ter uma nação búlgara, onde tem essa mancha verde mais clara aqui no centro, onde ela pudesse criar a influência, né, direta da presença soviética. Né? Agora, olhando... Rússia soviética não existia. Não, sim. Você falou soviética. Soviética, exato. Rússia. Correto. O que era o problema grego? Porque ele tinha uma questão pacifista. No meio dessa preparação, houve muita movimentação diplomática da Sérvia junto ao primeiro-ministro e ao rei grego para que a Grécia entrasse do lado dos sérvios na guerra e resolvesse a questão. Essa discussão ela se desenvolvia no parlamento e a conclusão era a seguinte: essa guerra é pan-eslavo. É difícil efetivamente eu trabalhar numa situação como essa, porque o interesse deles é ter um acesso até o Mar Egeu, e o acesso ao Mar Egeu significa limpar a presença étnica grega que existe no litoral, certo? Ali da Macedônia e da Trácia, não é? Então era uma questão muito delicada e o parlamento não se posicionava. Eu acho que foi o Trikoupis, num momento de incerteza, ele, através da embaixada grega em Constantinopla, ele chegou a dar apoio ao sultão nessa questão para que ele ajudasse a proteger essa faixa onde tinha a presença grega. E repara que ele não estava errado, porque quando a Rússia ocupou, ela estabeleceu as tropas nos portos. Né? Ela, somente no Tratado de São Estevão que ela recuou, tentando respeitar essa posição.
Então, ou seja, a Grécia ela trabalhou nessa revolta de uma maneira muito delicada. Isso não foi fácil efetivamente para ela. Mas, se vocês notarem, olha um trabalho científico dando suporte à questão dos tratados geopolíticos para a definição das nações efetivamente no futuro, não é? Isso foi feito antes de qualquer definição. E aí, o tratado ficou dessa forma. A Bulgária ganhou um principado autônomo dentro do Império Romano, outra região semi-autônoma que é a Rumélia, e o restante que está listradinho ali, em cima do território otomano, foi totalmente devolvido, não? Bom, vamos estudar um pouco a questão da rebelião cretense de 78. Ela aconteceu, ela teve as suas causas antes e paralelas com o que vinha acontecendo nos Balcãs. Em agosto de 76, né, ocorreram sim algumas concessões aí cedidas à população, mas isso não adiantou. Isto não atendia às necessidades contínuas cretenses. Né? Isso não impediu que bandos armados voltassem agora a se refugiar nas montanhas e realmente a criar focos de insatisfação junto à população, não é? A administração otomana, que acabou não sendo resolvida, vocês estão lembrados ali em 66, que os otomanos prometeram melhorar a favor dos cretenses cristãos, não é? A administração da ilha, isso aconteceu parcialmente. E essa administração ainda tinha esse poder de tomar uma série de ações, e ela acabou agindo de forma, digamos assim, autoritária, e saiu prendendo algumas autoridades ortodoxas da ilha. Em 77, outro comitê aí acabou sendo eleito no oeste da ilha para poder resolver essa questão. Porque, na verdade, o único resultado que eles conseguiram inicialmente foi criar outros comitês ali que se tornaram revolucionários, não é? E como nessa época a Turquia ela estava completamente ocupada com o que vinha acontecendo nos Balcãs, não? O Tricúpio e o parlamento acabaram adotando uma posição. Foi a primeira vez, depois que a Guerra dos Balcãs começou, que eles estabeleceram internacionalmente que iam apoiar o movimento cretense. Até então eles tentavam se mostrar, como eu falei, de forma pacífica, neutros nessa situação. Esse aí é o momento em que os revolucionários, vamos chamar assim, os exilados não cretenses da primeira revolução, que tinham receio de serem perseguidos ali pela Roma, tomaram uma decisão e acabaram voltando para Creta para engrossar o movimento. Bom, o Império Otomano, que estava envolvido ali nesse conflito, ele, pela própria Grã-Bretanha, que se aproximava bastante da porta tentando resolver essa questão, orientou o Império Otomano a pacificar e não a buscar uma repressão nessa nova revolta na ilha e mudar esse governo ou apresentar umas soluções que atendessem à reivindicação dos revolucionários em Creta, não? Ele atendeu. Ele mandou coincidentemente ali, eu não falo que os cretenses eram vira-casacas, até o emissário que ele mandou era o antigo grego, que por sinal ele era de Creta e depois ele foi despachado por Constantinos Adocides, né? É muito interessante porque ele fez grandes trabalhos para o sultão, administrando, ele era um bom administrador, e à época ele foi despachado também para ser o governador de Samos, que era uma província semi-autônoma. A população de Samos não queria deixar ele sair da ilha, de
tão competente que ele era, né? Gostava muito dele, da administração que ele tinha tratado, mas o sultão pediu que ele tentasse voltar e resolver esse problema de conflito, talvez até falta de administração na ilha de Creta, por parte de um dirigente, de um governador que era muçulmano. E eles foram tratar isso, só que os cretenses já estavam bem organizados e apresentaram claramente para os emissários o que eram as exigências. Duas das exigências ele não estava autorizado a tratar pela porta, ele não esperava que eles não fossem ceder, não é? Um era a questão da declaração da autonomia de Creta, né, que pagaria o tributo a sultão, e o outro era a eleição de um governador de denominação cristã, e cuja eleição seria supervisionada pelas grandes potências, ou seja, esse segundo claramente é uma condição de autonomia, não é? Quando você diz que você tem uma ilha onde, nesta época, você tinha pelo menos 75% da população era cristã ortodoxa. Então, uma população dessa, se vai eleger um governador, ele vai ser cristão. Okay? Então, tendo essa autonomia e supervisionada pelas grandes potências, Creta passaria a ser autônoma. Ele não podia dar essa... Daí ele pede um prazo de 10 dias, mas na verdade o que aconteceu é que o prazo expirou, não aconteceu nada mais a porta pôde tratar, e a revolta realmente ela aumentou, não é? Lembrando que nas revoltas anteriores os turcos eles sempre acabavam abandonando as atividades do comércio, sociais, e eles se entrincheiravam naquelas fortalezas de herança veneziana que tinham em Creta. E aconteceu a mesma coisa com essa revolução. Isso parece que já era um plano de emergência que a população muçulmana executava quando existiam situações como essa. Bom, acontece que a revolta se estendeu, passa pelo fim e pelo estabelecimento do Tratado de Berlim, né, quando teve o Congresso em Berlim, e as grandes potências, de uma certa forma, interferiram algo. Antes disso, tem uma questão interessante. Quando aconteceu o Tratado de Berlim, as grandes potências pessoalmente convidaram convidaram o governador de Creta a participar das discussões do Tratado de Berlim. E o que aconteceu é que o parlamento e o rei grego se opuseram a essa questão, né? Eles disseram, né? Ora, se Creta busca enósis, isso tem que ser tratado pelo parlamento grego, né? E não diretamente. Então, isso atrapalhou, segundo os cretenses, atrapalhou um pouco essa questão da autonomia, mas ela não deixou de ser ouvidos para as grandes potências e principalmente a Inglaterra, né? De atuar em volta disso, né? Bom, e o ganho para os cretenses, né, decorrente do Tratado de Berlim, é que todas aquelas exigências que viraram concessões por parte do Império Romano, condicionado ao término da Revolta de 66, agora foram estabelecidas no Tratado Internacional, ou seja, não era mais um tratado com a porta, não é? E sim, agora estava dentro do Tratado Internacional supervisionado pelas grandes potências. Okay? O problema é que ficou nisso. Creta não ganhou autonomia efetivamente que esperava, principalmente voltada à questão da enósis, né? E para alguns cretenses, enfim, a insatisfação permaneceu. Eles, de uma certa forma, mantiveram a luta armada mesmo após o Tratado de Berlim, porém, a Grécia, nesse sentido, acabou não apoiando tanto essa revolta contínua. E isso significou para eles
problemas de desabastecimento, não é? Tanto armas quanto víveres, né? E esses conflitos passaram a tomar uma dimensão menor. Até que internamente, essa questão, depois com o Império Otomano, foi resolvida na Convenção de Kalepa, né? Kalepa era uma cidade que ficava perto de Khanai. Você sabe do nome hoje? Hoje não é esse nome, você Não lembrou pode muito ser, bem. claro. Não é esse nome. Lógico. Mas Não, é por curiosidade minha para saber qual é o nome da cidade, você não sabe. tá bom. Ela tem realmente outro nome. Claro, mudaram. Continua uma cidade pequena. Esse nome é tudo. Era um vilarejo. Mas pro lado de cá, aí os Nicolas tá pra onde? Não, para lá Aí os você Nicolas acaba... é para a direita. Não, ali você vai subir, acho que para Suda, né, ainda. Ali Não, é direção aqui ao você norte. vai para leste, à direita Sim. você vai para Heráclio. E aí os Aqui Nicolas... Aí tem Grécia aí mais pra lá você vai perto, pro aeroporto mas eu de acho que é Heráclio. depois. Parece não tá pra Não, tudo para leste. Canhá é a última grande cidade do oeste. Sim, sim. Para lá, você sai de Canhá indo em direção Ao leste. a Kalepa, exatamente. Você vai para leste, você vai em direção ao aeroporto, né? O aeroporto fica no caminho Não, está direto. falando em termos de Creta, da ilha de Creta. Da ilha, em direção Heráclio a é para a Heráclio. direita, aí os Nicolas é para a direita, tudo para a direita. Profitilia deve Alepa ser me uma região causou, vamos montanhosa. dizer, a curiosidade, porque Profitilia existe sempre fica Halep no alto. em grego, na Síria, Halep da Síria em grego é o Alepo que a gente fala em Alepo, português. exatamente. Então me lembrou isso, por isso que eu perguntei. Mas você tem toda a razão, bem colocado. Essa cidade eu também tive dificuldade de achar em mapa. Se você põe isso no Google, você Não acha. aparece, Não né? aparece, não aparece. Mas se Aí eu vi colocar- por curiosidade, eu vi que tem outro nome, mas se puser no Escapou. alfabeto grego, será que